Momento da palavra do Senhor, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. Um texto muito conhecido, que é o texto da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Tá? Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu duas epístolas ao jovem pastor Timóteo. A essência das duas epístolas é para que ele, como um jovem pastor, se mantivesse firme à fidelidade às Escrituras Sagradas, que não se desviasse mesmo diante das tentações que haviam naquela época. A fidelidade à Escritura, que foi o desenvolvimento das duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, tem duas vertentes. A primeira, fidelidade no pregar. Ele ensinava a igreja, ensinava as pessoas, e ele deveria manter essa fidelidade do ensino puro e simples da palavra do Senhor. E a segunda vertente, a fidelidade da vida. Viva aquilo que você ensina, viva aquilo que você prega. Então, por vários momentos, principalmente na segunda epístola, o apóstolo Paulo utiliza a seguinte expressão para Timóteo: lembra daquilo que você aprendeu, lembra daquilo que você ouviu, lembra daquilo que você presenciou. Então, esses são os aspectos práticos do Evangelho. Então, a meditação de hoje está dentro de um texto precioso da palavra do Senhor, e do texto, no meu ponto de vista, mais definidor da palavra de Deus. Tá? Porque é nesse texto tão curto que fala sobre a inerrância da palavra de Deus, que fala sobre a inspiração da palavra de Deus e que fala sobre a utilidade da palavra de Deus. Então, se nós temos textos sagrados que falam a respeito da palavra de Deus, tem dois que, no meu ponto de vista, são muito aprofundados, que é o Salmo 3, Salmo 19, Salmo 119 e segunda epístola de Paulo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Então, abram suas Bíblias. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Leitura alternada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Senhor, o Senhor tem falado conosco desde o primeiro ato desse culto. A tua palavra está inserida na condução litúrgica, nos hinos, nos cânticos. Então, desde o começo, o Senhor tem falado aos nossos corações. Mas nesse momento, que é o momento mais importante, é o momento em que nos dedicamos unicamente a ouvir a sua voz. Precisamos de Ti, sabemos o poder da Tua palavra, sabemos que ela fala conosco de forma poderosa quando a lemos, quando a ouvimos, mas nós temos experimentado também, e pela bondade do Senhor, momentos da exposição dela,
em que o Senhor tem tratado as nossas vidas de forma tão clara e tão profunda, que nesse momento o Senhor faça da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém. É interessante porque esse texto tão clássico que fala do poder da palavra de Deus, do poder das Escrituras sagradas, e que nós já ouvimos muito, e todas as vezes que ouvimos falar exatamente da centralidade e da finalidade desse texto, que é a palavra de Deus. Essa é a ênfase. Essa é a ênfase. A palavra que é inspirada, a palavra que é inerrante, a palavra que transforma, a palavra que educa, a palavra que amadurece, a palavra que formata o homem de maneira que o faz agradável na presença do Senhor. Essa é a centralidade. E é isso que nós ouvimos precisamente, ou talvez em todas as vezes que alguém tenha feito alguma exposição dela. Nós estamos no mês de maio, finalizando o mês de maio, hoje é o dia 31, mês que se dedica à temática família, mês que se comemora o Dia das Mães, mês que se comemora o Dia da Noiva. Então é um mês muito importante dentro da questão fundamental da sociedade. No primeiro sermão desse mês eu falei, mesmo que uma temática tão importante tenha sido reconfigurada para o consumismo, para o capitalismo, o movimento da igreja é usar esse momento para falar o que Deus fala sobre a família. O que Deus quer para a família, o que Deus planejou para a família. Isso não tira de nós a comemoração do Dia das Mães, não tira de nós as comemorações do mês de maio, mas isso revela para nós que tem algo muito mais importante do que qualquer comemoração no mês de maio, que é dedicar as nossas famílias no altar do Senhor. A leitura do texto, ela é poderosa, porque ela fala da sagrada palavra, das sagradas escrituras, dentro do núcleo familiar. Isso é maravilhoso. E é isso que Paulo está falando. Se você conhece a segunda epístola, no primeiro capítulo, Paulo fala assim: Timóteo, lembra daquilo que aprendeste da sua mãe e da sua avó. E agora, no capítulo 4, o que Paulo está falando? Inicialmente, versículo 14, ele fala sobre a firmeza na palavra. Se mantenha firme. Porque Paulo entendia que durante todas as eras da igreja de Cristo Jesus, isso continuará até o último dia em que ele voltará para buscar aqueles que são seus. O povo de Deus será conduzido a mentiras, a enganos. O povo de Deus será assediado continuamente por pregações egocêntricas, por pregações triunfalistas. Paulo entendia que, somado a esse falso ensino e a minha inclinação egocêntrica, a igreja do Senhor estava correndo e está correndo um risco muito grande de ser enganada pelo falso ensino e pelos meus desejos egocêntricos. Então a primeira fundamentação do apóstolo Paulo é: fique firme naquilo que aprendeste. E aí ele entra para uma segunda argumentação ainda dentro do versículo 14, dizendo: e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Leia, por favor, o versículo 15.
Amém. O que você, como pai, tem ensinado dentro da sua casa? O apóstolo Paulo faz uma argumentação sólida dizendo que a formação do indivíduo que agrada a Deus não está nas cadeiras do seminário teológico, não está nas cadeiras da formação missionária, não está nas pós-graduações de teologia, não está nas leituras dos mais variados livros teológicos reformados, por mais que isso seja importante. O apóstolo Paulo está deixando bem claro: o que forma o indivíduo para a glória de Deus é aquilo que ele aprende dentro de casa. O que você tem ensinado para os seus filhos? Eu já preguei numa outra ocasião que nós temos uma inclinação muito fácil de terceirizar a educação dos nossos filhos, a formação de caráter dos nossos filhos. Nós colocamos na escola e jogamos sobre o colégio ou sobre as professoras a formação do caráter deles. Escola não é para isso. Nós trazemos para a igreja e colocamos sobre as professoras da escola bíblica dominical ou sobre o pastor a formação do caráter deles. Igreja não é para isso. Quem forma o caráter dos filhos para que agrade ao Senhor são os pais. E é isso que eu preciso compreender. Não é uma tradução apenas do Antigo Testamento, é uma tradução presente no Novo Testamento. A tradição judaica na época do Novo Testamento, Mercedes, é que a criança que se aproximava ao 5º aniversário, 5 anos, já começava num aprendizado aprofundado da palavra de Deus. Aprofundado. Mas e até os 5 anos? Eles viam isso na vida dos pais. Por meio da correção, por meio da orientação, por meio da oração. Tá? Mas a partir dos 5, os pais começavam a ensinar o que é salvação, o que é graça, o que é gratidão, o que é pecado, o que é fidelidade a Deus, como tratar um amigo, como tratar um inimigo, o que é perdoar as pessoas. O quanto você tem feito isso dentro da sua casa? O texto é muito claro. Nós queremos filhos que sejam melhores que nós. Nós falamos que queremos filhos que temem mais ao Senhor. Agora nós temos trabalhado para isso? Você tem exortado os seus filhos à luz da palavra do Senhor? Quando olhamos para Timóteo, um jovem, como esses jovens aqui, ele era bem jovem, e que é colocado pelo apóstolo Paulo como um dos grandes pastores da igreja nos primeiros séculos. Nós paramos e falamos o que aconteceu com esse jovem para ocupar um lugar de tão importância no conceito do apóstolo Paulo. O que aconteceu com ele é que a mãe e a avó criaram, formaram aquele jovem para a glória do Senhor. Você tem que colocar os seus filhos no colégio. Se precisar de reforço, tem que colocar no reforço. Se puder colocar no inglês, coloque no inglês. O seu filho não pode faltar uma escola bíblica dominical, só se estiver doente. Doente. Me lembro do Mauro Meister. Mauro Meister é um pastor da nossa igreja, lá em São Paulo, um escritor, professor, muito conhecido. Um dia eu fui numa célula na casa dele, e ele falou assim: meus filhos, desde pequeno, bebês, só faltavam um culto quando eles estavam no vale da sombra e da morte. Ou seja, doente de verdade. Né? E hoje não. Hoje não. Não só para os filhos, hoje qualquer motivo nos faz faltar um trabalho na igreja. Se nós tivermos que escolher alguma coisa
para abrirmos mão durante a semana, para termos um pouquinho de tempo a mais para trabalho ou para descanso, tenha certeza, a gente vai abrir mão de algum trabalho da igreja. Olha para a história. Hoje nós temos quantos trabalhos na igreja? Terça-feira, certo? Grupo familiar e domingo, trabalhos oficiais. Domingo de manhã e domingo à noite. Olha para 10 anos, 20 anos, 30 anos, quantos trabalhos nós tínhamos? Porque não tem sido prioridade para nós. Agora nós temos repetido isso continuamente. Isso foi uma frase que a Lia trouxe para nós há quase 3 anos, marcou meu coração, e Deus tem falado comigo dentro da minha casa. Se a igreja para mim não tem sido prioridade, para os meus filhos, ela não terá valor nenhum. Se a vida com Deus para mim não é prioridade, se meu filho, se a minha filha não vê uma intimidade com Deus, por meio da minha prática de vida e do meu ensino, eles não vão ter uma caminhada na presença do Senhor que eu tanto desejo. Agora vejam como o apóstolo Paulo desenvolve essa argumentação. Então, permaneça naquilo que aprendeste, sobre aquilo que você foi inteirado, ou seja, um aprendizado aprofundado, viu, Aristeu? É uma leitura da Bíblia e um ensino da leitura da Bíblia. Houve uma pesquisa, houve um aprofundamento. E de quem o aprendeste? E aí Paulo joga sobre nós, pais, uma responsabilidade muito grande. Uma coisa é ensinar, uma coisa é aprofundar. Mas eu preciso viver aquilo que eu ensino. De quem o aprendeste? Então Paulo está olhando para Timóteo e falando, olha para o que a sua mãe e sua avó te ensinaram, e também olha para a vida delas. Vida de piedade, vida de mulheres que temeram ao Senhor. A segunda exortação para nós é, não adianta ensinar, não adianta mandar ler a Bíblia, não adianta mandar vir à igreja, não adianta, se eu não tenho vivido isso na prática dentro de casa. É o meu exemplo que vai traduzir o meu conhecimento real da palavra do Senhor. Então, meus filhos, eles não apenas têm que ouvir a respeito de Deus por meio da palavra, como têm que ver na minha vida a minha comunhão com Cristo, a minha intimidade com o Senhor. Versículo 15 fala do tempo em que ele aprendeu, é na infância que se ensina, é o momento de aprendizado, é o momento que ele cresce no aprendizado. E aí o versículo 16, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se você não tem ensinado a sua filha, o seu filho, em como viver para a glória de Deus, você tem que fazer isso com urgência a partir de hoje. Se você não tem sentado com o seu filho e aberto a palavra de Deus e mostrado para ele como se viver numa sociedade corrupta para a glória do Senhor, você tem que fazer a partir de hoje. Se seu filho não ouviu dos seus lábios o que é pecado, e que isso desagrada a Deus, e que os nossos pecados têm consequências sérias e drásticas nas nossas vidas, ele tem que ouvir de você a partir de hoje. É o ensino da palavra de Deus que tem que ser inculcado na vida dos seus filhos. Ainda no versículo 16, para a repreensão e para a correção. Como você corrige os seus filhos dentro de casa? Com palavras violentas, com palavras de desprezo, com palavras de desvalorização, com palavras que o joga ainda mais distante de qualquer possibilidade de uma modificação de vida, de caráter. Porque Paulo está ensinando que a única forma que eu tenho para corrigir meus filhos é a palavra do Senhor. É sentar com meu filho e falar, assim você não agrada a Deus. Você é filho da graça. Tudo o que você faz tem que ser para a glória do Senhor.
Os seus estudos têm que glorificar a Deus. As suas provas, ou nas suas provas, você tem que glorificar a Deus. Nos momentos de recreio no colégio, você tem que glorificar a Deus. Se eu não tenho ensinado isso para os meus filhos, não é o pastor que vai ensinar. Não é a professora da escola dominical que fica com seu filho 1 hora apenas por semana. Não é ela que vai ensinar. A igreja, a escola bíblica, são fundamentos utilizados por Deus para fortalecer o ensino que os pais têm dado dentro de casa. Já falei isso em alguma ocasião aqui, talvez não num culto público. O conselho já ouviu isso, e algum grupo pequeno já ouviu isso. Eu estava pastoreando a igreja na cidade de Ilhéus. Gabriel era bem novo, Gabriel tinha acho que 10 anos, 11 anos, nessa faixa aí. E o Gabriel naquele dia me tirou do sério dentro de casa. Me deixou muito nervoso. E depois eu fui entender, por coisa boba, o Gabriel nunca foi difícil de criar, de ensinar, nunca foi. Eu tinha mais culpa do que ele, na verdade. E daí eu o corrigi da pior forma possível. Da pior forma possível. Com palavras pesadas, que ferem, que machucam. Daí a gente argumenta, tem limite, eu estou cansado. E aí eu abro um parênteses e pergunto, se Deus olhasse para nós e dissesse, Luzia, eu estou cansado de você. Paciência tem limite, fecho parênteses. Pesei na palavra com ele. Domingo, a Laís, antes do culto. Daí fui para o culto. Eles chegaram um pouco depois de mim, a casa pastoral era bem perto da igreja, bem perto mesmo, uma quadra. Daí o culto começou, foi o presbítero Vicente que conduziu a liturgia, e aquilo estava batendo no meu coração. Entrou o período do louvor, o pessoal cantando, e Deus deixou uma coisa bem clara para mim. Que se eu não me consertasse com o Gabriel, pedisse perdão para o Gabriel, ele não me usaria naquela noite. Ele faria alguma coisa, gente. Porque eu não podia pregar para uma igreja na situação que eu estava. O louvor devia estar na segunda ou terceira música, eu chamei o Gabriel lá em cima do púlpito. O louvor estava rolando. Abracei e pedi perdão para ele. Só depois eu consegui pregar a palavra de Deus. Então Paulo está ensinando que não é por violência, não é por palavras pesadas, por mais que isso te canse, e tem hora que cansa, Paulo está ensinando que o que vai moldar o coração do seu filho, da sua filha, é a palavra de Deus. Porque é o pecado, Bruna, é o pecado. Não tem educação, não tem faculdade, não tem pós-graduação que resolva o problema do pecado. É o ensino da palavra de Deus que vai transformar a vida dos nossos filhos. Ele prossegue no versículo 16. Para a educação na justiça. Você quer uma sociedade justa, César? Marcos, Vinícius, quer uma sociedade justa? Nós olhamos para a política nacional, olhamos para a justiça no país e a gente só vê injustiça. Só injustiça. Agora, Paulo está falando que uma sociedade só pode ser justa se os filhos tiverem sido ensinados sob a luz da palavra de Deus. É a única forma. Se eu quero filhos justos, é a palavra de Deus que vai justificá-los. Porque a moral, a ética, estão corrompidas ao extremo na sociedade. É somente a palavra de Deus que pode fazer com que indivíduos, numa sociedade tão imoral, possa viver uma justiça para a glória de Deus.
E ele finaliza o versículo 17. Eu tenho orado sempre para que a Helena e o Gabriel sejam melhores do que nós em todos os aspectos, principalmente na relação com Deus. Olha o versículo 17. Leiam, por favor, numa só voz. Você quer filhos melhores do que você? É somente o ensino da palavra de Deus. Mais nada. Você pode estar na igreja mais bíblica, que tem a escola dominical mais forte, mas se o seu filho não tiver esse ensino dentro da sua casa, tenha certeza, não vai dar certo. O caminho vai ser muito mais difícil. Então, versículo 17, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, a sua filha, a Rafa, né, quer que ela seja uma grande serva do Senhor? É a palavra de Deus, é o ensino. É a mãe, é o pai ensinando a palavra do Senhor. E vocês querem que eles sejam habilitados para toda boa obra? Que é toda boa obra? Tudo aquilo que agrada a Deus, tá? Aqui não está falando de missões, não. Mesmo que ele seja missionário, tá bom? Mesmo que ele seja missionário. Aqui está falando das boas obras, de tudo aquilo que glorifica a Deus no dia a dia. No trabalho, na faculdade, no futebol, no voleibol, lá no balé, no inglês, tá? Na empresa, quando o seu filho for um empresário ou um funcionário, em tudo, você quer que o seu filho glorifique a Deus? Então, o versículo 17 está falando que somente o ensino da palavra de Deus dentro de casa vai poder fazer com que os seus filhos sejam grandes homens que glorificam a Deus em tudo aquilo que ele vai fazer. A palavra de Deus é para mim nessa manhã. Não adianta eu corrigir, não adianta eu falar, eu vou passar a vara em você. Eu estou perdendo a paciência. Isso não vai mudar em nada. O que vai mudar é conduzir os meus filhos ao pé da cruz. É a vida de oração. É o culto familiar. É o tempo que você senta com ele na mesa, tá? E eu vou fazer uma exortação amorosa. Mesa de alimentação não é lugar de celular. Não é lugar de celular. É lugar de você se alimentar daquilo que Deus tem dado e falar da graça de Deus. O celular ocupou a vida da humanidade de tal forma que a vida de muitos seres humanos se reduzem ao vaso sanitário e à mesa de alimentação. E ele está presente em todos os momentos. Então, até no momento de alimentação, que era o momento da graça, e você pega o Antigo e Novo Testamento, mesa é a hora da graça, é o momento da provisão, é o momento de louvar, é o momento de falar da bondade de Deus. O celular está concorrendo com tudo isso. Tenha cuidado, tenha cuidado. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Que Deus te dê sabedoria e que Deus te mostre a grande responsabilidade. Outra coisa, aqui não é ameaça, nada disso. Deus vai cobrar de nós. Os filhos não pertencem a nós. Eles são de Deus. Deus vai cobrar de nós. Ele nos deu o maior bem que nós temos, a família. E se nós não temos cuidado dela como Ele nos ensina, a palavra está ensinando, Ele vai cobrar de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós, a começar em mim. E nunca é tarde demais para começar. Meu filho tem 40 anos. A Bíblia transforma homens de 60 anos. Você é autoridade sobre o seu filho de 40 anos. Então ensina a respeito da palavra de Deus. Se você não ensinou, tem tempo. Meu filho tem 60, tem tempo de você falar, filho, é assim que tem que glorificar a Deus. Enquanto a vida, e enquanto essa vida está na presença do Senhor, sempre haverá esperança. Que Ele te fortaleça em nome de Jesus. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra.
que durante esse mês tem consolado, tem fortalecido, tem prometido. E tudo isso dentro desse tema tão importante que é a família, mas que hoje nos exorta como pais. Deixe claro ao coração de todos nós que a educação dos filhos, que moldar o caráter dos filhos, que fazê-los parecidos ao Senhor, não pode ser terceirizado. É minha responsabilidade. A correção é minha. A formação do caráter do meu filho é minha responsabilidade. A formação para a justiça, para a verdade, para o homem de bem, para a mulher de bem, para o bom cidadão, para a boa cidadã, é minha responsabilidade. E o Senhor vai cobrar isso de mim. Desperta-nos, mostra isso para nós. Nós precisamos ter uma sociedade melhor. Isso não é milagre, não. A gente está orando demais, pedindo para que o Senhor transforme, transforme, transforme. O Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Mas quando é a nossa responsabilidade, o Senhor não faz. Uma sociedade justa, verdadeira, uma sociedade que tema ao Senhor, uma sociedade de valores, uma sociedade de verdade, é uma sociedade que começa dentro de casa. E a sua igreja está sabendo disso. Hoje, quem não sabia está sabendo. Quem se esqueceu foi lembrado. É nossa responsabilidade. Obrigado pelos filhos, são bênção do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina. Então, nos faça criá-los para a glória do Senhor. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.